Minha querida Manaus, estamos agora entrando no ar para conversar com a nossa querida Manaus. Estamos começando hoje aqui, nós estamos aqui no Espaço Connect. Pensa num espaço legal para a gente fazer um programa, um bate-papo e a gente conversar. Eu estou aqui no Espaço Connect. Esse programa aqui é um programa privado e é um programa também de iniciativa minha, onde eu escolhi aqui o Espaço Connect para começar um trabalho, que é justamente falando sério com Gilmar Nascimento. Como eu sei que você gosta de coisas sérias, a gente abriu esse espaço justamente para isso. Esse é o primeiro episódio que a gente está fazendo aqui para conversar com a cidade de Manaus, muitos assuntos importantes. E nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre um assunto assim muito impactante para a cidade de Manaus. A gente vai falar sobre um sonho que todo mundo tem, que é o sonho da casa própria. Mas para que isso aconteça, a gente vai falar sobre regularização fundiária, sobre habitação, sobre a política de habitação, sobre a cidade de Manaus, sobre como a prefeitura tem trabalhado isso. E, logicamente, como o papo é sério também, eu convidei aqui uma pessoa que eu vejo que pode colaborar com você que está nos assistindo. Portanto, você pode ficar ligado com a gente e vai se interessando, pode mandar perguntas para a gente que ele vai responder. O nosso convidado é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma pessoa muito séria. Ele é natural de Eirunepé. Imagina que quando ele chegou em Manaus, ele foi ajudante de pedreiro. Ele também foi professor. Hoje ele é empresário. Ele tem uma trajetória marcada por uma atuação aonde? Em políticas públicas nas periferias, pelo compromisso das políticas públicas que ele empreende, pela sua visão como cidadão, como pessoa de responsabilidade social. Ele assumiu a presidência do MDB em Manaus. Ele foi convidado também para ser candidato a deputado estadual. E imagina, o cara teve nada menos que 33 mil votos. Você talvez esteja perguntando, qual é o deputado estadual? Ele não é deputado estadual, mas o cara arrebentou, teve 33 mil votos. E só por isso a gente já vê que a gente precisa respeitar. Eu quero, daqui a pouco eu vou falar o nome dele, você deve estar curioso, né, para saber. Mas antes eu quero passar um vídeo que você já vai conhecer um pouquinho aí dessa personalidade que é o nosso convidado de hoje. Eu peço aí para a nossa produção liberar o vídeo aí para a gente conhecer um pouco de tudo isso aí que eu estou falando. Espaço Connect é isso aqui, o programa é ao vivo e a gente vai assim contar com a tua colaboração. Você pode estar ligado aí nesse canal e começar a passar para a gente. Olha aí. Isso a gente chama de habitação, de moradia. E a gente vai começar a liberar aqui, ó. É um vídeo aqui que a gente quer mostrar para você como é que ele, o que que a gente já tem, o que que vai levar o nosso bate-papo aqui para a gente conversar com o nosso convidado. Jesus Alves nasceu em Eirunepé, no interior do Amazonas, onde aprendeu desde cedo que determinação é uma ferramenta poderosa para mudar a própria história. Aos 17 anos, decidiu sair da sua cidade natal e encarar os desafios de Manaus. Na capital, trilhou um caminho sólido e marcado pelo compromisso. As necessidades da população. Formou-se em Educação Física e Gestão Pública. Desde 1º de junho de 2023, está à frente da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, onde vem colocando em prática uma gestão que valoriza o respeito, a escuta e a dignidade das famílias manauaras.
Com uma atuação firme e ao mesmo tempo acolhedora, Jesus tem sido peça-chave na formulação de políticas habitacionais que olham para quem mais precisa, porque sabe na pele do que é lutar por oportunidades. Mais do que um gestor, ele é alguém que acredita que o poder público pode e deve ser instrumento de transformação real na vida das pessoas. Alguém que acredita que o poder público pode e deve ser instrumento de transformação real na vida das pessoas. Esse trabalho mudou a nossa vida. Jesus Alves nasceu em Eiro Nepé. A gente tá aí, Johnny. Decidiu sair da sua cidade natal e encarar os desafios de Manaus. Ele voltou o vídeo. Na capital, trilhou um caminho sólido. Aí pode voltar aqui só para colocar o nosso canal aqui, para que as pessoas possam... em educação física e gestão pública. Desde 1º de junho de 2023, está à frente da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, onde vem colocando em prática uma gestão que valoriza o respeito, a escuta e a dignidade das famílias manauaras. Com uma atuação firme. Uma gestão que valoriza o respeito, a escuta e a dignidade das famílias manauaras. Com uma atuação firme e ao mesmo tempo acolhedora, Jesus tem sido peça-chave na formulação de políticas habitacionais que olham para quem mais precisa, porque sabe na pele do que é lutar por oportunidades. Mais do que um gestor, ele é alguém que acredita que o poder público pode e deve ser instrumento de transformação real na vida das pessoas. Esse trabalho mudou a nossa vida. Jesus Alves nasceu em Eiro Nepé para mudar a própria história. Aos 17 anos. Ok. Você conheceu aí um pouquinho, né, do nosso convidado de hoje. Como eu falei, ele nasceu em Eiro Nepé. Hoje ele é secretário de habitação da cidade de Manaus. E eu quero desejar, Jesus, seja bem-vindo, sucesso para você e ajude nesse bate-papo aqui, falando sério para a cidade de Manaus. A gente tem muita coisa para falar, um desafio. A gente vê o brilho nos seus olhos de trabalhar, de ajudar o Amazonas, de ajudar a cidade de Manaus. E eu queria perguntar, fazer logo uma pergunta assim, quem é Jesus Alves? Muito obrigado, Gilmar, pelo convite. É uma honra poder iniciar essa trajetória, esse projeto que você faz de levar informações de um jeito sério, mas porém também de um jeito mais descontraído. Eu me apresento como amazonense raiz porque é exatamente isso. Eu represento, na minha avaliação, a maior parte da população aqui do Amazonas que, com muita dificuldade, tenta galgar o seu caminho, tenta conduzir o seu futuro, colocando a boa vontade e principalmente a educação como uma porta que pode ser o grande livramento dessa boa vontade, nova fórmula ou forma de escravidão moderna, chamado pobreza. Livramento dessa tão vontade, eu vim para Manaus porque queria ser a escravidão moderna, chamado pobreza. Para minha família ter essa tão vontade, a dificuldade que a gente encontra na Manaus, a maior parte da escravidão moderna, chamado genealógico. Só que meus hábitos permanecem os mesmos, onde eu vim, a dificuldade que eu tenho ainda, a maior parte da escravidão moderna, peculiares, só que meus hábitos permanecem os mesmos, onde eu vim, a dificuldade que eu tenho ainda, a maior parte da escravidão moderna, peculiares, só que meus hábitos permanecem os mesmos, onde eu vim, o amazonense legítimo é fruto disso, é fruto da sua raiz, da sua matriz, dos povos originários,
que levanta, vou falar do nosso povo ribeirinho, que acorda 4 da manhã, às vezes 3 da manhã, para ir jogar rede, para botar rede, pega a canoa, vai para o meio do rio, bota a rede, fica esperando, toma o café, acende o seu cigarro para levar mantimento para a família. Quando o dia amanhece, vai plantar mandioca. A jornada se encerra ao final do dia. Por que vai dizer que aquele indivíduo é preguiçoso? Não é preguiçoso, é muito trabalhoso, por sinal. Então, o que falta para a gente é oportunidade. E por que eu não me coloco como um grande fora da curva em muitas coisas? Apenas acredito que tive mais sorte do que outras pessoas para isso. E é isso que faz com que eu não fique envaidecido por qualquer conquista que porventura eu tenha tido. Porque eu olho para trás e vejo aqueles que também não conseguiram. Eu olho para trás e vejo aqueles que ainda estão lutando para conseguir. Então, o orgulho não é uma característica minha não, viu, Gilmar? Eu reconheço o tamanho que eu sou, na humildade que eu sou, e sei que, até, como diz a Bíblia, até aqui me ajudou o Senhor. É por isso. Legal. Ei, Jesus, você vem de uma cidade, Eirunepé, é uma cidade que tem uma tradição muito forte na política. Uhum. Nós conhecemos aí alguns personagens políticos também que nasceram em Eirunepé, vieram para Manaus, se destacaram como governador, como senador, e a gente vê tudo isso. Você acredita que esse DNA político, de que forma a tua cidade influencia tanto profissionalmente como politicamente o Jesus Alves, que já foi candidato e teve uma votação fantástica? Olha, o que eu vou afirmar aqui é fruto apenas de um entendimento pessoal, mas eu acredito que quando as coisas vão bem, ninguém aprende nada. A gente aprende quando as coisas estão adversas. Os obstáculos fazem com que a gente, tentando superá-los, amadureça, cresça, aprenda. E em Eirunepé nós tivemos talvez um dos maiores desastres aéreos da história da aviação no Amazonas. Foi um desastre daquela antiga companhia aérea TABA em 1982. Naquele momento morreram as maiores personalidades da cidade. Morreu o prefeito, morreram alguns agentes políticos, a nata do empresariado estava naquele voo. Então, aquilo fez com que a cidade, toda a cidade de Eirunepé, do dia para a noite, tivesse que se reinventar, tivesse que mudar os seus quadros, tivesse que as famílias que estavam enlutadas recomeçassem. Quando foi isso? Em 1982. Então, isso mexeu com a história e com a trajetória daquela cidade. A partir dali, no meio dessa grande tragédia e adversidade, a gente começou a se desenvolver como professores. Nós temos um quadro de professores extraordinário na cidade. Sempre tivemos. Eu diria que o maior legado que nós temos para a sociedade, de profissionais que contribuíram, muito embora aparentemente tenha sido de político, mas eu acho que foram de professores, pessoas que realmente se dedicaram e fizeram e fazem a diferença. Não apenas também em Eirunepé, porque note, se a gente dividir em duas categorias, primeiro é daqueles que são importantes e daqueles que são conhecidos, tem aquelas pessoas que não são conhecidos, são quase que anônimos, mas são mais importantes, inclusive, do que aqueles que são famosos. Porque tem famosos realmente que não têm relevância nenhuma para a sociedade, não são importantes em nada. Então, como eu sou professor de formação também, eu sempre toco nesse ponto que é fundamental, Jorge, Gilmar, da importância que o professor tem para a construção de uma sociedade. E daí eu volto ao assunto. Por que razão Eirunepé? Eu acho que é exatamente por isso, por uma base de estudo acadêmica muito forte em Eirunepé. Sim. E Jesus, quais os desafios que você enfrentou e o que motiva você a continuar nessa luta como um agente público e, ao mesmo tempo, com essa esperança política? O que motiva você a olhar e acreditar que o amanhã pode ser melhor? A fome, ela é um conceito abstrato para aquele que nunca sentiu fome. Fome não é você pular uma refeição,
não é? E, eu estou com fome porque eu pulei essa refeição. Fome é você não ter o que se alimentar, como se nutrir por dias a fios. E quando isso acontece, acontecer de maneira precária. Então, eu relatei que quando eu estive aqui no início, buscando algumas alternativas, esperança aqui em Manaus, logo que cheguei, naturalmente passei fome. Naturalmente tive dificuldade. E as pessoas que passaram por dificuldades, que tiveram dificuldades extremas, elas são mais resilientes. Normalmente são mais resilientes. E note, você citou ainda há pouco que na última eleição eu tive 33.487 e não fui eleito. Eu sou o suplente mais votado da história do Amazonas. Antes de mim, o Liberman Moreno teve 24 mil votos e não foi eleito. Se você fizer a conta, nós temos, quem teve menos votos foi o deputado Vanderlei, teve 17 mil votos. Então, praticamente a metade da votação que teve. Então, quando acabou a eleição, eu perdi a eleição, muito embora a gente fique entristecido, quando você pensa realmente cara, que coisa ruim, aí tu lembra de onde tu vieste, de onde tu saiu, como era a tua vida, todas as conquistas que você teve até então. Porque é muito mais fácil você olhar para as poucas pessoas que estão na sua frente. Mas é mais difícil você olhar para as muitas, para a multidão que está atrás de você. Então, eu tenho comigo muito enraigado essas situações do passado de dificuldade. Isso faz com que, primeiro, os programas que nós estamos fazendo aqui nada mais são do que reflexo daquilo que, quando eu cheguei aqui, eu senti, eu falei, cara, como é que a gente consegue resolver isso? Porque eu senti na pele. A fome é um conceito abstrato para quem nunca sentiu. A falta de moradia é um conceito abstrato para quem nunca sempre teve aonde morar. Então, as pessoas que passaram por isso de maneira natural tendem a ser mais resilientes, tendem a ser mais sensíveis a essas condições. E eu acho que é exatamente nesse ponto que eu estou hoje, de tentar dar o meu melhor, fazer tudo aquilo que eu posso para resolver, principalmente nessa área, que é a área que eu estou assistindo, esse problema social que hoje é gigantesco aqui em Manaus. Poxa, legal. E Jesus, olha só, Manaus, uma cidade onde está aí dentro de um ranking como segundo lugar, o Amazonas, segundo lugar no Brasil em déficit habitacional. Aí vem o Davi, de repente ele vê essa necessidade, ele vê o povo sofrendo, ele vê que Manaus é uma cidade-estado e que, de repente, cresceu de forma desordenada, à custa de ocupações irregulares, e, de repente, o plano diretor veio em 2000, e Manaus vai ficando, a política de habitação ficou muito restrita, muito exclusiva do Estado, o Estado não consegue cumprir, o Davi veio, prefeito, e disse, Manaus não pode mais ficar nisso, e cria a Secretaria de Habitação. E, de repente, escolhe você com essa missão, uma missão árdua, uma missão difícil, de repente pegar uma cidade do tamanho de Manaus, estando em segundo lugar, o Amazonas no ranking de déficit habitacional, a gente com invasões, com problemas de áreas de risco. O que você sentiu e o que passou pela sua cabeça e qual a missão que você colocou como prioridade? Eu acho que nós temos que valorizar e muito esta iniciativa do prefeito Davi Almeida de ter criado uma Secretaria de Habitação. Você colocou o Amazonas e a capital como a segunda maior em déficit habitacional. E isso não aconteceu do dia para a noite, há que se dizer. A gente teve a grande explosão demográfica da população do Amazonas com a criação e o funcionamento da Zona Franca de Manaus. Se você pega os dados populacionais, no início da década de 70, 68, 69, a população do censo de 60 até 70 dobrou. Dobramos. Saímos de, acho que eram 300 mil, fomos para 600 mil. E de lá para cá, só tem aumentado exponencialmente. Do censo de 2010 até o censo de 2022, a população aqui
aqui de Manaus, subiu 16,4%. A média nacional, 14,3%. A média nacional é 6,3% a 6,4%. Então, a gente cresceu mais do que o dobro da média nacional. Para termos ideia em termos de valores absolutos, São Paulo, no mesmo período, a capital, a grande metrópole de São Paulo, cresceu em 240 mil pessoas, do censo de 2010 para 2022. Nós crescemos 240. Então, é muita gente chegando e, infelizmente, a ausência de políticas públicas, daí o mérito que nós precisamos dar com a criação da Secretaria de Habitação ao prefeito Davi Almeida. Daí, essa ausência de políticas públicas, de um ordenamento urbano adequado, faz com que essas ocupações acontecessem de maneira desordenada. O déficit habitacional que você colocou muito bem, de 119 mil habitações, parte da composição dele são 52 mil habitações que estão em áreas de risco. Em área de risco iminente, inclusive. Tem áreas aqui com esse período das chuvas que a gente está monitorando diuturnamente para que o pior não aconteça. Lamentavelmente, às vezes acontece, como aconteceu na Redenção há alguns meses atrás, poucos meses atrás, como aconteceu agora recentemente, ali no Fazendinha, e espero em Deus que não volte a acontecer. Agora você imagina, as pessoas perguntam, Jesus, por que simplesmente você não tira essas pessoas dos locais de risco? Gilmar, estou falando de 52 mil habitações, Gilmar. É um número gigantesco. A gente precisa montar um projeto, um programa de habitação do jeito que nós montamos, robusto como estamos montando, mas precisamos de tempo para executar. Você quer um exemplo disso prático? O caso da Redenção, eu dou uma informação em primeira mão para você. No caso da Redenção, a gente fez um acordo junto com a Defensoria Pública para retirar aqueles moradores que lá estão. A gente, como ente público, não pode bater na porta de um cidadão, muito embora esteja numa área irregular, numa área de APP, numa área de risco, e chegar lá e dizer, compulsoriamente estou te tirando aqui, sem ter um instrumento jurídico que balize aquilo. Eu preciso de uma liminar, eu preciso de uma autorização judicial para fazer isso. Então, para você ver, agora que nós conseguimos homologar, agora que a população foi notificada, e nisso a gente já pagou o auxílio aluguel para eles, já fizemos o encaminhamento da destinação dos apartamentos que eles irão receber. Mesmo assim, a burocracia, que em alguns casos é necessário, em outros não, acaba retardando os processos. O caso do Fazendinha, semelhante, a gente está fazendo um acordo semelhante, parecido. E agora, falando em Fazendinha, ali em cima nós temos ali foi um loteamento regular da SUAB. Nós temos ali o conjunto Canarana, que é um conjunto regular. Então, tem pessoas de classes médias que estão ali, tem cerca de 7 ou 8 casas naquele trecho, e que precisa de uma intervenção. A gente vai precisar tirar essas pessoas. Só que não são pessoas de baixa renda. Você imagina, eu estive com eles ontem, Gilmar. São familiares que dedicaram a vida inteira para construir um patrimônio, para construir um lugar, para ter um lugar com a sua família. De repente, é obrigado a sair de lá porque oferece risco. E agora nós não podemos fazer as obras de contenção naquela área. Aí pergunta-se, por que não fizeram antes essas obras de contenção? Gilmar, a quantidade de vossorocas, a quantidade de área de risco que precisa de intervenção é gigantesca. É gigantesca. O prefeito Davi Almeida tem feito, no mandato de 4 anos, mais do que fizeram nos últimos 12 em termos de obras de contenção, mas ainda é pouco. Para agora, nós temos mais cerca de 100 milhões de reais, que é fruto de uma emenda parlamentar do Eduardo Braga para fazer
contenção de encosta. Tem cerca de 18 milhões de reais, que é fruto de uma emenda parlamentar do senador Eduardo Braga para contenção de encostas também. Mas, mesmo assim, o trabalho é muito... existe um período para que se faça o trabalho. Então, agora, precisa retirar essas pessoas de lá, precisa contar e orar a Deus para que eles não percam aquelas estruturas, aquelas casas, e no período do verão façam-se as obras de contenção daquela área, e assim não ofereça mais risco para as famílias que estão lá. Então, o trabalho realmente é muito árduo, mas há de se dizer. E eu preciso dizer isso com toda a honestidade que um servidor público tem que ter no exercício da sua função. Houve, nas últimas décadas, uma total omissão com relação às políticas públicas. Gilmar, não existia sequer uma Secretaria de Habitação em Manaus, Gilmar. Então, a gente tem trabalhado, se você quiser, a gente pode falar a respeito dos programas que estão em curso, aonde eles estão sendo aplicados, mas essa omissão está custando muito caro hoje para o povo aqui em Manaus. É preciso que a população ela consiga saber, né, Jesus, a verdade, né? Porque Manaus ela cresceu de forma desordenada, ela cresceu também de forma irregular, em virtude da falta de políticas públicas, principalmente na área de habitação, na área de infraestrutura, e Manaus vem sofrendo com isso. O prefeito criou a Secretaria de Habitação, o que fez com que Manaus conseguisse ter uma porta para receber recurso. E você falou muito bem, porque está ali comprometido com a verdade, com os dados. O IBGE levantou, aí o Amazonas está ali em segundo lugar, disputando segundo, terceiro lugar, com um pouco mais de 14%, ou seja, 14,5% com o Maranhão, e de repente é um desafio. E a gente falar a verdade liberta, e a população precisa entender que Manaus tem essa especificidade que torna mais difícil você conseguir resolver o problema. Mas você acha que Manaus, está conseguindo dar uma virar essa página? Sim, a gente está consertando aquilo que deveria ter sido feito lá atrás. O que é? Investimento em contenção dessas áreas que, uma vez feita as voçorocas fazendo intervenções nessas voçorocas, essas habitações começam a ficar seguras, saem da área de risco. A gente precisa, urgentemente, estamos fazendo disso, de mais oportunidades de habitações. A gente em campo, visitando em campo, percebe claramente que existem muitas coabitações aqui em Manaus. Existem casas que, às vezes, têm 30, 40 metros quadrados e abrigam 12, 14 pessoas. São 3 famílias ali coabitando, praticamente espremidas igual sardinha. Então, esse déficit habitacional ele é composto por áreas de riscos, é composto pelo o que nós chamamos um valor, um ônus excessivo do aluguel, e também pelas habitações precárias que temos. A gente precisa conter as invasões em áreas verdes, em áreas de APP, que colocam em risco os nossos mananciais. E a gente tem um problema hoje ambiental que é claro, que é latente. Nós não podemos negar que o clima não vai bem. Negar isso é não aceitar uma verdade que está aproximada. Então, ao passo que a gente precisa avançar com os programas habitacionais, a gente também precisa estar acautelado com relação ao zelo e ao cuidado com essas áreas de APP. Manaus, o município ele não tem terra suficiente, porque ele tem que, muitas vezes, adquirir, tem que comprar terra para poder fazer o projeto de habitação, de construção de casa, de moradias, né? A prefeitura tem feito tudo isso. Do outro lado também, Jesus, que eu vejo é a questão da regularização, porque nós temos muitos locais que já estão ocupados há muito tempo, mas as pessoas não têm
a propriedade, o título de propriedade, que também envolve um custo que às vezes a prefeitura ela tem que indenizar o proprietário. São processos antigos que estão na justiça e a prefeitura fica inviabilizada. Como anda essa política, tanto da parte de moradias, quais projetos nós temos de moradia, o que se pretende fazer agora para conseguir a gente vencer esse déficit, a gente chegar e se afastando de segundo, terceiro e ficar lá no final. Eu acredito que a gente vai conseguir isso, não é uma tarefa fácil, exige muito amor por Manaus, dedicação, mas você que tem acompanhado isso, que eu vejo você entregando, juntamente com o prefeito, título de propriedade. As pessoas têm a moradia, mas ele não tem o título de propriedade. Como é que você tem visto isso quando uma pessoa recebe a sua casa, a gente vê a lágrima, o coração batendo das pessoas, e quando recebe o título de propriedade também? Como é que você sente isso? Como é que você vê esse impacto emocional nas pessoas? Veja o problema que subjaz a essa situação. As ocupações irregulares ocorrem, primeiro, quando um loteador não faz um projeto e aprova de acordo com os códigos que são necessários, com a conduta que é necessária, ou segundo, quando é invadida uma área, quer seja de terceiros, quer seja a área da União, do Estado ou do município. Então, ali você tem um indivíduo, você tem um cidadão que tem uma residência numa área e que aquela área não pertence a ele. Aquela área não é dele. O tempo passa-se algum tempo, alguns anos, e aquela área continua sem pertencer àquele indivíduo. Ele, às vezes está no terceiro, no quarto, no quinto, no oitavo proprietário, às vezes já está na terceira geração, e não foi resolvido. O então proprietário já perdeu a esperança de receber recurso. O município já perdeu a esperança de retomar e recuperar aquela área. Então, o que é feito? Nós temos hoje várias formas de regularizar essa área. Tanto pode ser juridicamente, através de uso capião, como também pode ser feito através da lei do REURB. Essa lei, ela dá o direito de propriedade àqueles que foram assentados num período anterior a 2016, a dezembro de 2016. Para essas habitações que não estão em áreas de risco e foram consolidadas até essa área, o município intervém, faz o cadastro, faz o levantamento fundiário, notifica os proprietários. Se for da prefeitura, fica mais fácil. Se for de terceiros, aí vem aquilo que você colocou, a negociação para verificar alguma forma de dação de pagamento em face àquele patrimônio, ou ainda um acordo, qualquer outro tipo de acordo. Feito isso, a gente consegue entregar, em definitivo, a garantia de que, a partir daquele momento, aquela habitação, ele era apenas um posseiro, ele só tinha posse daquela estrutura, daquela casa, daquele lar, muito embora ele disse, não, essa casa é minha. Até então, não era dele. Aí a prefeitura vem, com os esforços da prefeitura, com os recursos da prefeitura, faz o levantamento fundiário, faz o cadastro, faz a parte social e entrega, e a parte cartoral, e entrega sem ônus algum na mão daquele cidadão, daquela cidadã. Aí você imagina a alegria que é alguém receber isso depois de esperar 30 anos, 40 anos. Os relatos são assim, os mais comoventes possíveis, de pessoas, de mães. Olha, eu não imaginei em vida receber isso aí não tem uma importância muito grande para mim, porque a partir de agora eu sei que é meu. Muito embora a gente saiba que é uma injeção na economia, porque valoriza o imóvel. Isso é igual, imagine uma motocicleta. Você compra uma motocicleta que não tem documento, uma motocicleta tem um valor inferior a uma casa. Não compra. Então, como é que você vai comprar uma casa que não tem documentação? Então, na hora que você tem documentação, aquele patrimônio acaba sendo valorizado. E hoje, o número que nós temos é que uma casa, a habitação, a residência, o lar, representa 70% do ativo da população brasileira. Então, 70% do ativo da população brasileira tem que ser cuidado com carinho. Então, Gilmar, a gente tem avançado com esse programa,
que nós nomeamos de programa Manaus Legal. Nós entregamos, o ano passado, cerca de 8.500. Nós regularizamos 8.500 imóveis. Esse ano... Entregando o título. Alguns não. A gente entregou uma parte, a outra parte não entregamos porque o próprio morador não fez o seu cadastro, mas está disponível para ele fazer, para ele apanhar. A gente entregou a maior parte disso aí. Mas um outro tanto são os retardatários, aqueles que não acreditavam, que diziam, isso aí não vai dar certo, cara. Isso está enganando, isso é no período eleitoral, isso não vai acontecer. Aí depois que acontece, ele, então como é que eu faço agora? Aí ele procura novamente a secretaria vai cuidar da parte... A secretaria tem um setor lá, né, Jesus, que recebe essas pessoas todas. Recebe essas pessoas. Eles recebem a boa notícia do vizinho, olha meu título, ele diz, rapaz, eu não acreditava, como é que eu faço? Aí ele corre lá, corre na secretaria, tem lá o setor para ajudar essas pessoas. Para ajudar essas pessoas. E aí vai sendo entregue paulatinamente. É tanto que a maior parte dos títulos dessas pessoas, eu mesmo faço questão de entregar para o retardatário, né? Eu chego na porta, bato, olha, está aqui seu registro. Como? Está aqui seu registro de imóvel e tal. A pessoa deve ficar assustada, né? Jesus, o que você diria, qual é o maior desafio hoje da Secretaria de Habitação? É o tempo. O tempo? É o tempo. Hoje o meu maior desafio é dar velocidade a todos os programas que estão em curso. Por exemplo, nós temos 4.700 apartamentos contratados com a Caixa Econômica. Quantos? 4.700. Se eu tivesse já disponível, já feito, já edificado, já pronto, com a chave na mão, a gente saía tirando a maior parte dessas pessoas que hoje estão em área de risco e que para a gente é prioridade. E já colocava no local seguro, no local digno. Esses 4.700 estão em construção, é isso? Estão em construção. Estão em construção. Já. Qual é a previsão de entrega? O primeiro, acredito que a gente consiga entregar já no mês de julho, nós já viemos a entregar. O segundo, que são 576. Aí, a partir daí, a gente meio que redondinho vai começar a entregar de 4, de 5, a partir de 5 meses, de 6 meses, aí até que a gente finalize esse lote. E a gente possivelmente vai adquirir um número parecido para a nova seleção do Minha Casa Minha Vida. Então, o que é esperado, e nós falamos isso lá atrás, para os próximos 4 anos, é que a gente chegue ao número perto de 18.000 unidades habitacionais. Durante esses 4 anos de governo? Durante o mandato do Davi Almeida. Essa é a nossa expectativa. Então, o programa Manaus Minha Terra, que é um programa de destinação de lotes. A gente falou sobre invasões, o que é um transtorno tanto para o proprietário que perde a posse do fruto do seu trabalho, da sua herança, ali perdeu aquela posse, mas também tem o outro lado daquele indivíduo, daquela família que está desesperada em busca de uma oportunidade de moradia. Então, quando a gente faz uma reintegração de posse, como foram feitas 2 grandes nos últimos anos, uma no Monte Oreb, que foi a primeira Cidade das Luzes, 2.300 pessoas mais ou menos. Elas saíram de lá, foi reintegrada aquela área ao proprietário. O que aconteceu com elas? Elas foram para Nova York, parte foi para São Francisco, foi para o Rio de Janeiro. Não, gente. Elas foram fazer o quê? Em busca de outra alternativa. Outra invasão, gente. Foram lá para o Monte Oreb, a maior parte. Ficaram no Monte Oreb, houve uma reintegração de posse. Para onde elas foram? Foram morar na Ponta Negra? Foram morar no Adrianópolis? Não. A maior parte foi ali para trás da Ambev. Isso aí é ausência de políticas públicas. Como a gente combate o déficit, as ocupações irregulares, as invasões em Manaus? É com a repressão? Não somente. Eu acho que tem que ter sistemas que realmente acabem protegendo o proprietário e o município e o Estado. Mas, principalmente, com o encaminhamento de políticas públicas eficientes. Nós criamos agora esse programa Manaus Minha Terra, que é um programa de alienação de lotes. A gente vai entregar lotes urbanizados. O que significa dizer isso? Que a partir de então, depois do primeiro bairro planejado, que é esse bairro planejado que vai ser feito no que era antigo Monte Oreb, a gente vai ter
o novo bairro planejado. Se nós chegarmos a 7.000 lotes urbanizados, significa dizer que a gente está resolvendo parte do problema. Então, qual é o maior desafio? Tempo. Porque se eu tivesse já pronto esse bairro planejado, que eu tenho que fazer não vou entregar apenas um terreno e paginar ele apenas com uma varinha, não. A gente vai fazer toda a estrutura necessária. É um bairro arrumado e projetado, com áreas dos equipamentos públicos necessários, com a área comercial necessária, com a área de lazer necessária, com o viário todo projetado, com o grupamento da Guarda Municipal Ambiental lá dentro, para que não haja a continuidade em invasões. Iluminação. E com iluminação pública adequada, água, esgoto. Então, é isso que nós estamos fazendo. Só que a gente não pode, não passe de mágica com a batidinha na vara, blups. Nesse projeto, Jesus, são terrenos? Terrenos. E aí o projeto, o contemplado, ele entra com o projeto ou tem projetos já... Nós temos disponibilizados de acordo com a faixa etária, de acordo com a faixa de renda das Sim. pessoas? Nós temos três modelos arquitetônicos para essas casas, né? O outro desafio vai ser conseguir recurso para fazer a casa daqueles que não terão condições de fazer. Porque como vai ser um bairro, eu tenho dito isso, vai ser um bairro que, em primeira mão, vai parecer um bairro para pessoas de baixa renda. Mas eu tenho certeza, eu sou um cara de fé, que no futuro vai ser um bairro de classe média, porque vai ser muito organizado. Então, para lá também vai ter oportunidade de quem ganha até 5 salários mínimos de entrar nesse programa. E quem ganha 5 salários mínimos tem como fazer uma casa, tem como financiar uma casa. Então, nós temos os modelos arquitetônicos já adequados, aprovados para lá. A lei exige que qualquer uma das residências seja aprovada pela Secretaria de Habitação para que lá não se torne uma grande favela desorganizada, né? Para que seja um modelo realmente que a gente possa, inclusive, apresentar para o resto do país. Olha, aqui em Manaus a gente faz dessa forma. No caso, a prefeitura ela faz o bairro planejado, ela entrega o terreno de acordo com o cadastro e de acordo com o processo seletivo das pessoas cadastradas, mas também dá o modelo mais ou menos de casa, e aqueles que não podem, ela também busca alternativa para financiar para que haja o quê? Uma organização, ou seja, uma área humanizada, né? Uma área que a gente possa dizer assim, isso aqui vai crescer. Nesse caso, vou te dar também uma informação privilegiada. Nós ganhamos uma madeira da Polícia Federal. Ela disponibilizou parte de uma madeira que foi apreendida e a gente tem guardado assim com muito carinho essas madeiras, porque a gente vai conseguir com essas madeiras também fazer algumas unidades. Não sei se consigo fazer 40, 50, mas já faço algumas. Porque tem algumas dessas pessoas que irão para o cadastro que a gente vai ter, como ente público, buscar uma alternativa construtiva, porque eles sozinhos não vão conseguir fazer. Falamos aqui de um projeto da prefeitura que é o bairro planejado. São lotes de terra com modelos já de projetos já aprovados aqui. Ó. Tem uma pergunta aqui, Jesus, pastor André Arcos, pergunta ao secretário: Jesus, se este ano terá outro projeto habitacional para as famílias de baixa renda, como o Minha Terra? Bem, para as famílias de baixa renda, nós temos o Minha Casa Minha Vida, que é o programa do governo federal, que teve, inclusive, uma contrapartida da prefeitura. A Prefeitura de Manaus alocou cerca de 100 milhões de reais para adquirir os terrenos superiores para abrigar esse programa. Nós temos o programa Manaus Minha Terra, que ele acabou de colocar, e temos outro programa, que é o programa Casa Manauara, que é o programa de reforma das habitações. Isso é fantástico, esse Casa Manauara, Jesus. Fala para a gente aí como é que funciona, né? Porque a gente pensa assim, direito à habitação. Ó, o Lauro Cavalcante, tem alguma previsão de habitação para a Zona Centro-Sul? Gostei da pergunta. Legal. Vamos já falar, Lauro, mas é assim, ó, essa questão de habitação, direito à habitação, que remonta lá de 1948, desde a Declaração Universal do Direito do Homem e do Cidadão, e a gente traz isso para a Constituição em 1988 como direito social, mas é assim, direito à habitação,
direito à moradia, né? Direito à moradia. Não é só 4 paredes. Porque tem gente que tem uma moradia. Mas aquilo é uma moradia onde a pessoa vive de forma indigna, onde tem vazamento, onde tem insegurança, ela pode cair a qualquer momento. O cara não tem chão, não tem higiene, o banheiro todo quebrado. E o Casa Manauara, ele vem, parece que justamente ao encontro dessa política de moradia digna, é isso? O Casa Manauara é um dos programas que está sendo referência no país inteiro. Muitas capitais, inclusive, têm copiado aquilo que nós estamos fazendo aqui em Manaus. A gente tem aprendido e modernizado esse programa à medida que ele tem avançado. É esperado que a gente aumente bastante a quantidade de gente contemplada e de gente atendida, mas você está certo. É um direito fundamental do ser humano ter uma habitação digna e segura. E o que nós estamos vendo na ponta não é isso. A gente está vendo famílias que... Observe esse dado que eu vou te dar, Gilmar. Nós temos, de acordo com os dados do MDS, nós temos aqui em Manaus cerca de 240 mil pessoas que recebem o auxílio, o Bolsa Família. A média é 674. Com R$ 674, você consegue se alimentar, vestir e construir e terminar uma casa? Você não consegue. Então, a maior parte do que temos encontrado em loco nas habitações são essas famílias que precisam dessa mão, porque lá atrás então o marido iniciou a casa e depois abandonou a família e lá ficou com os 2 filhos, porque a verdade é essa, né? O peso da família acaba ficando, na sua maior parte, para a matriarca, que não abandona os seus filhos, né? Então, esse programa vem e termina, finaliza aquela habitação e entrega uma habitação decente terminada. Gilmar, até a autoestima melhora, até a vontade de prosperar, de progredir melhora. Quando o Casa Manauara entra, a gente leva a esperança de dias melhores através do lugar que ele está. A pessoa fica mais motivada. A gente tem acompanhado a evolução dos dias e do programa, retornando em algumas casas. A gente vê, olha, eu tinha um filho, mas que ele não estava trabalhando, agora ele foi fazer um curso, ele já está trabalhando, está buscando, a gente já comprou uma geladeira nova, não, a gente comprou um fogão, quer ir arrumando, quer ir prosperando. Isso é fantástico. E todo mundo quer ajeitar sua casa, né? Todo mundo quer morar numa casa que tenha paredes, que a gente vê que está pintada, que está pisando no piso digno, né? Então, de repente, eu vi você fazendo entrega aí com o prefeito, a gente vê as pessoas chorando de alegria, né? De dizer assim, não acredito que isso... Jesus, quem está assistindo aqui esse bate-papo, esse falando sério aqui, que tem interesse, o que a pessoa precisa fazer para que ele seja contemplado no Casa Manauara? O Casa Manauara está acontecendo à medida que avança a regularização fundiária nas áreas. Hoje o Casa Manauara está alcançando, a gente identificou uma área muito precária, que é o Rio Piorini, que precisava de algumas intervenções urgentes. Então a gente está de maneira muito maciça hoje atuando lá no Rio Piorini, porque em pouco tempo a gente vai entregar o registro de imóveis para aquela área. A gente entregou no Zumbi, fizemos a reforma de muitas casas, fizemos um mutirão para selecionar mais casas aí e vamos retomar o Zumbi e também a Colônia Antônio Aleixo. Então, agora, a tua audiência, o Lauro Cavalcante colocou, tem alguma previsão de habitações para a Zona Centro-Sul? Aí agora a gente está regularizando a Betânia, o Morro da Liberdade, a Santa Luzia e São Lázaro. Olha aí, comunidades históricas. Históricas. Então a gente pretende levar também o Casa Manauara para a região sul, para o Centro-Sul, e em especial naquela região sul ali, principalmente ali perto do Crespo,
tem um adensamento populacional muito grande naquela região. Então, a beira daquele igarapé é uma das áreas que a gente precisa fazer uma intervenção. Então, existem 2 terrenos que nós estamos em tratativa com os proprietários. Se um deles não for adiante, lamentavelmente não, o interesse público prevalece sobre o privado, a gente vai, mesmo que compulsoriamente, fazer a desapropriação daqueles terrenos, mas a gente, no ano que vem, a gente seleciona esse ano para o ano que vem começar a construir o Minha Casa Minha Vida também na área Centro-Sul. Poxa, legal. Aqui a Karen Mestrinho, ela diz: a secretaria tem algum programa de aluguel social ou auxílio emergencial para quem perdeu a casa em áreas de risco? Isso é com habitação ou é com defesa civil? Hoje ainda está na Semasc, mas já foi enviado está em tramitação a transferência da administração do aluguel social, que é o que nós temos na prefeitura, para a Secretaria de Habitação, porque é também uma solução de habitação. Então, como não tinha a Secretaria de Habitação antes, ficava na Semasc. Agora está vindo para a Secretaria de Habitação. Mas hoje atende cerca de 1.300 pessoas que já recebem o auxílio aluguel, no valor de R$600. Que é uma forma também de política de moradia, né? Exatamente. O aluguel é uma forma também de contemplar, né? Provisória, é uma solução provisória de moradia. E, Jesus, tu falaste sobre Crespo, sobre Morro da Liberdade, aí regularização fundiária, é título em Morro da Liberdade? Tem título? A gente vai entregar o registro de imóveis para eles. Imagina, quanto tempo que eles estão esperando isso? Quase 100 anos. Pelo amor de Deus, né? Quase 100 anos. Então, nós temos locais assim, vários locais em Manaus que também já estão com décadas e décadas e, de repente, as pessoas morando lá, terceira, quarta, quinta geração, e não tem título. O São Raimundo, a gente vai entregar o São Raimundo possivelmente ainda nesse primeiro semestre também. Minha mãe nasceu no São Raimundo, né, e, de repente, tem... Aí você fica assim, ó, eu sou vereador, e eu fico assim, espantado quando eu olho e vejo essa situação. Mas eu sei que Manaus cresceu de uma forma de ocupações irregulares e, de repente, o direito protege a posse. E as pessoas ficam impossibilitadas de, muitas vezes, fazer um empréstimo para conseguir recursos para melhorar a sua casa, para fazer um investimento na sua casa. Às vezes, quando vai vender, o valor da casa vale 2x, ele tem que vender por 1x em virtude de não ter título de propriedade. Né? E, de repente, vocês têm trabalhado com relação a isso. O que nós temos de novidade? Nós temos o bairro planejado, nós temos aí as casas que estão em construção, nós temos aí projeto também Casa Manauara. O que já foi entregue e o que pretende se entregar aí até o final do ano? A sua audiência, o Michel Lima, está perguntando se eu acredito que Manaus conseguirá sair do top 3 do déficit habitacional. Bem, a nossa expectativa é que sairá sim. O nosso trabalho está indo nesse sentido. Como eu falei anteriormente, o que está nos impedindo ainda é o tempo, e a gente não consegue naturalmente suplantar esse grande obstáculo que é o tempo. Nós temos uma urgência, que ela é iminente, mas o que temos feito vai dar conta, se a gente falar em 18 mil habitação, Michel, do Minha Casa Minha Vida, se a gente falar numa média de 3.500 lotes urbanizados por ano, vai dar cerca de 14 mil. Em 4 anos, a gente vai estar possivelmente mais o programa de reforma, mais outros programas que porventura a gente venha a executar, tal qual o de entrega de registro de imóveis, que é o Manaus Legal. Eu acho que em 4 anos a gente sai desse ranking lamentável que estamos. E eu espero que os próximos gestores continuem a levar a sério essa pauta da habitação, porque ela é uma pauta extremamente necessária, Gilmar. E você é um parlamentar que
que ao longo da sua trajetória tem defendido pautas relevantes. Então, eu também sou uma dessas pessoas que peço a você que, no futuro, não deixe que essa pauta seja colocada em segundo plano, porque o déficit habitacional está intimamente ligado à pobreza, à falta de segurança, à má qualidade de saúde, porque as pessoas que estão nessas áreas, em áreas não regularizadas, não regulamentadas, não têm acesso aos serviços públicos elementares e básicos. Então, eu acredito sim, eu tenho muita esperança que a gente consiga superar esses obstáculos. Você falou sobre o desafio, que eu falei qual é o desafio maior, no caso para a habitação, você falou sobre o tempo, mas eu olho que essa especificidade de Manaus, com relação a Manaus não tem propriedade de áreas, tem que muitas vezes adquirir, isso envolve recurso. Manaus tem um orçamento, e do orçamento de Manaus, praticamente nós temos aí em média de 8% a 9% para investimento. Então, há uma carência muito grande. Como o prefeito e você tem procurado suprir a questão da necessidade de recurso financeiro? Nós temos 8 deputados federais, Sim. Nós temos 3 senadores, nós temos 24 deputados estaduais, nós temos o governo do estado. Como o prefeito e você têm conseguido fazer para que a gente consiga vencer e sair desse quadro, desse ranking de segundo, terceiro lugar de déficit habitacional, uma vez que precisa de recursos? Eu tenho visto aí muito, nunca vi, durante esse tempo todo do meu político, uma participação tão grande do senador Eduardo Braga em todos os locais, em todas as políticas, principalmente na habitação. Como o prefeito está lidando? Dos senadores, quem são os senadores, quais são os deputados federais que nós temos que têm ajudado Manaus nessa política de habitação? A gente, lamentavelmente, vive uma vive uma guerra de narrativas a respeito das pautas mais relevantes. Quando a população começar a não levar em consideração as narrativas e levar em consideração apenas a eficácia, as ações, eu acho que a sociedade vai avançar como um todo. Por exemplo, nessa pauta habitacional. Agora, em todos os veículos de comunicação, eu tenho falado a respeito dessas ausências de políticas públicas, eu tenho falado sobre o déficit habitacional, eu tenho falado que infelizmente, esse grande problema caiu nas mãos do prefeito Davi e nas minhas mãos agora, que é esse problema da insegurança das áreas de risco. Mas a maior parte critica agora e fala, olha, tem que tirar, e vai lá e faz um videozinho quando desmorona, quando alguém perde, aí fica buscando culpados para isso. Mas muitos deles já são parlamentares de longas datas. E, se não sabiam desses problemas, sinceramente, não estão preparados para exercer a função. E se sabiam e não alocaram recursos, não buscaram direcionamentos, estão sendo omissos. Então, antes de um parlamentar falar ou alguém criticar, pergunte, o eleitor, a pessoa próxima pergunte, sim, mas o senhor está fazendo alguma coisa? Porque eu tenho me colocado à disposição para receber ajuda. Eu tenho me colocado à disposição para receber a ajuda de todos que possam ajudar. O problema é sério, é dramático, e precisa e carece da ajuda de todos. Então, a gente, inclusive, solicita, se tem algum parlamentar que está acompanhando aqui a nossa entrevista, coloque dinheiro na habitação. Se não quiser colocar o dinheiro na habitação de Manaus, coloque no governo do estado, para o governo do estado investir aqui em Manaus, direcione a Manaus, se tem questões políticas envolvidas, mas ajude o povo de Manaus. Não dá para ficar apenas com o discurso dizendo, está acontecendo, tem pessoas morrendo, está tendo desastre e tal, imputando isso, inclusive, a uma gestão que, a sua parte, eu tenho que defender o Davi, ele está fazendo, porque ele está buscando a resolução desse problema, que é, Gilmar, um problema crônico, que está se desenvolvendo já há décadas. Então, é o momento dos parlamentares, inclusive agora, irão fazer a aplicação das suas emendas. Coloquem recursos para habitação. A gente tem recursos para regularizar imóveis, a gente tem programas para reformar casas da população que precisa, a gente tem recurso a gente precisa de recursos para comprar terreno, para fazer lotes urbanizados e entregar para o povo.
a gente precisa de recurso para comprar terrenos para abrigar o Minha Casa Minha Vida. Então, coloquem recursos na habitação, quer seja na prefeitura, quer seja no governo do estado, mas Manaus hoje precisa da ajuda de todos. Mas falando sério, quem ajuda? Vamos dizer, ano passado todo mundo fez emenda. Todos os deputados federais têm emendas parlamentares, impositivas, de bancada, os senadores também. Quem ajuda? No caso do Orçamento Geral da União, que é o Minha Casa Minha Vida, ali o senador Eduardo tem sido um grande interlocutor, o senador Omar Aziz também tem ajudado. Eu, desde que assumi, não tive ainda um investimento maciço da bancada com relação à habitação, com os outros agentes. Às vezes não chegam as informações da maneira como deveriam chegar, às vezes, para o parlamentar. Por isso que eu estou fazendo esse apelo. Há tempo de alocar recursos, de colocar recursos. A secretaria, a gente trabalha com muita transparência em tudo, Gilmar, para você ter ideia do que estamos fazendo. No caso da seleção, que é uma pauta que naturalmente todo mundo pergunta, como a gente vai selecionar essas pessoas? Ao invés de eu deliberar sozinho, olha, eu quero esse, fulano, aceitar um pedido, não. A gente fortaleceu o Conselho Municipal de Habitação. Lá a gente tem uma representação tanto dos grupos organizados socialmente, das organizações sociais, como dos entes públicos. Nós temos a UEA lá, tem 2 engenheiros da UEA que fazem parte, tem entidade social, está lá a CEMINF, está a CEINFRA, está a Câmara Municipal representada. Lá a gente está em paridade representando todos os setores. E a gente vai debruçar sobre quais são as prioridades, quem serão os candidatos. E o que eu fiz? Eu convidei a Defensoria Pública, eu convidei o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual para participar desse processo, para que transcorresse da maneira mais transparente possível. Então, não tenho medo de colocar recurso lá e não ser aplicado adequadamente, porque a gente não precisa fazer requerimento. Qualquer parlamentar que quiser verificar como as coisas funcionam na Secretaria de Habitação, eu faço questão de mostrar, porque a gente tem tratado tudo com muito zelo, Gilmar. Então, a necessidade é iminente e a gente precisa de ajuda. Acho que há tempo ainda para colocar recursos na habitação em Manaus. Sempre há tempo, né, Jesus? Nós estamos aqui conversando com o secretário de Habitação, Jesus Alves. A gente já caminhou aqui bastante, deixando para você saber como funciona, como Manaus está, qual é o ranking que Manaus está vivendo aqui, o déficit habitacional, mas também projeto, Minha Casa Minha Vida, apartamentos sendo construídos. Deixamos aqui a questão com relação ao bairro planejado, a dificuldade também orçamentária com relação a tudo isso, mas uma grande coisa que o secretário falou, a vontade muito grande de resolver o problema de tirar Manaus desse ranking. Que legado, Jesus, você pensa em deixar a sua marca na cidade de Manaus como secretário de Habitação? Qual o legado que você quer deixar? Gilmar, eu vou ser extremamente sincero contigo. Eu não estou preocupado com o legado não, Gilmar. Sabe por quê? No meu dia a dia, a minha preocupação do dia a dia, por exemplo, ontem eu fui dormir até altas horas pensando nos relatos que eu tive daquelas famílias que estavam lá sem dormir há dias, com medo da casa cair. Cai a casa, cai o sonho, cai a vida. Eu vejo pessoas no meu dia a dia que me procuram desesperadas buscando uma solução de habitação. Quando a gente pensa em ajudar sem querer nada em troca, a possibilidade daquilo dar certo é muito maior. A minha maior preocupação hoje é tentar resolver esses problemas que são gigantescos em Manaus. Com relação ao legado, eu não tenho problema nenhum em sequer ter esse legado. Por exemplo, a gente já entra no serviço público com data de validade para sair. Então, se porventura o meu papel for apenas plantar e outros virem a colher, não tem um problema com relação a isso. Mas eu acho que é importante a gente ter um olhar atento às dificuldades que o povo de Manaus estão passando hoje. Tem muita gente que possivelmente está ouvindo eu falar aqui e sabe exatamente o que eu estou dizendo, que é a aflição que se dá toda vez que se fecha um tempo. Tá, eu queria lhe pedir, Jesus, por exemplo, políticas de habitação voltada para pessoas com deficiência,
política de habitação voltada para idosos, né? Política de habitação voltada para servidores públicos, porque eu encontro servidores públicos, por exemplo, que já estão com 20 e pouco, 30 anos de trabalho e dizem assim, eu não tenho minha casa, eu não pago aluguel. O que eu faço? Eu digo, primeira coisa, se inscreva num projeto de habitação do município de Manaus ou do estado do Amazonas, para que você seja contemplado com relação a isso. O que você diria para a população e para essas pessoas que sonham com a casa própria? Com relação às pessoas, aos PCDs, nós temos o programa Casa Manauara, ele atende, porque em muitas das unidades que a gente intervém, precisa reestruturar o banheiro, precisa fazer uma acessibilidade, e o Casa Manauara acaba atendendo. Terá também uma quantidade de unidades habitacionais que serão destinadas para esse grupo, para essas pessoas que na composição familiar tem essa característica. Funciona assim, na hora da seleção, a gente tem 170 mil pessoas no nosso banco de dados, candidatos. Aí a gente, por exemplo, bota no sistema mulheres, é um exemplo, por exemplo, mulheres, mãe solo, que na composição familiar tem PCD, e que mora em área de risco. Aí ele vai dar uma lista de quem são essas pessoas, aonde estão e como estão. Parâmetros. Parâmetros. Com relação a idoso também, nós temos um percentual a ser destinado para ele. E o último, que são servidores que estão já labutando há muito tempo e não conseguem a casa própria. Para esse grupo, você nota o que é prioridade. Nesses 2 primeiros anos da gestão, a gente não deu prioridade a esse grupo. Por quê? Porque compreendemos a necessidade gigantesca que tinha um outro grupo que estava desabrigado. Mas é nosso interesse, está no forno já também um programa que nós iremos chamar, vou te dar de primeira mão, tu está cheio de notícia em primeira mão aqui. A gente no futuro pretende fazer um programa chamado Entrada Garantida, que é um programa que a gente dá essa entrada, por lei a construtora tem que receber 20% do valor do imóvel, e normalmente não se tem, o servidor, que é esse que você colocou ainda há pouco, não tem o valor dos 20%. Ele paga um aluguel, por exemplo, na média de R$ 1.200, R$ 1.100 no local onde ele mora. Se eles estivessem pagando uma parcela do apartamento, ele pagaria 650, 720, naquilo que é dele. Então, a entrada garantida que a gente pretende fazer no futuro vai atingir exatamente essa população que paga um aluguel excessivo, né? A gente chama ônus excessivo do aluguel urbano, que acaba também sendo um componente do déficit habitacional. Legal. Olha aí, você está conhecendo um pouco do Jesus, a gente está terminando aqui esse bate-papo. Eu fico muito feliz, Jesus, de poder bater um papo assim, falando sério, com Jesus Alves, com a cidade de Manaus, um tema assim tão importante que é a habitação, né? E de repente de conhecer um pouco mais do Jesus Alves, um cara que eu tenho visto aí empenhado, dedicado. Hoje eu visitei várias secretarias e de repente eu vi o empenho ali do Saba Reis, um cara também que mergulha no trabalho. Eu vejo você andando, caminhando, se preocupando, viajando em Brasília em busca de recursos, conversando com os senadores. Isso é importante a gente falar, isso é importante a gente dizer. Então eu vejo esperança de mudança, de melhorias, porque eu uso assim, nós estamos construindo a Manaus que queremos. E a gente não constrói só. A gente constrói quando todo mundo entender que Manaus é a nossa casa maior, que o Amazonas é o nosso estado. A gente não pede para nascer no estado, né? Deus faz isso, tem livre-arbítrio, mas tu não pede para nascer no estado do Amazonas, tu não escolhe a tua família, Deus escolhe a tua família, né? E, de repente, o que você pretende é escrever a tua história. Mas o que você faz a partir dali? Eu acho que você está construindo uma história, tá? Eu desejo a você que você brilhe, porque o teu brilho reflete em toda a cidade de Manaus. E você trabalha com o sonho de todos, que é a casa própria. Tem gente que trabalhou, se aposentou e não conseguiu, morreu e não conseguiu realizar o sonho dele, que é ter a casa dele, para dizer, isso aqui é a casa dos meus filhos. O cara mora alugado a vida toda e de repente não conseguiu. E de repente a gente tem na Constituição aí um direito social, que de repente muitas vezes está no papel, mas de repente não se concretiza. Então você pode transformar esse pesadelo em sonhos.
Então, quero te agradecer por estar aqui com a gente e deixar aqui para que você deixe uma palavra para Manaus e para aquelas pessoas que sonham com a casa própria. O que você deixa de considerações para a gente aqui? Bem, primeiro eu quero agradecer ao convite e no agradecimento também vai o reconhecimento a toda a sua trajetória, ao brilhantismo que você tem levado, inclusive dentro da sua atuação. Você está hoje numa comissão fundamental para Manaus, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que avalia todos os projetos que chegam lá para a Câmara, para casa. Você é um parlamentar já longevo na Câmara de Manaus, e os parlamentares longevos têm essa característica de serem pessoas que atendem o que a população quer, não é? As pessoas que precisam de auxílio, eu me dirijo a elas dizendo que sei da dificuldade e nós estamos trabalhando de maneira intensa, reconhecendo a urgência que se faz necessária para os projetos, para os programas habitacionais. E tenha fé, tenha esperança que o melhor vai acontecer para Manaus, o melhor vai acontecer aqui para o nosso Amazonas. Gente, eu estou conversando aqui com Jesus, nós estamos terminando, quero agradecer você que está aí e dizer, ontem o Flamengo perdeu, né? Jesus é flamenguista? Vascaíno. Vascaíno. Vasco ganhou, né? Vasco ganhou, o Bahia ganhou, né? O Palmeiras ganhou, mas aí o Flamengo... Eu sou flamenguista, olha, Jesus. Que é isso, meu amigo Johnny? Me assustou aqui, mano. Tu é vascaína, Johnny? Pelo amor de Deus, olha. Mas... Cor. Diz uma cor. Verde. Um ser. Ser criador. Criador. Deus. Gente, é nisso aí que eu quero deixar aí também, que é o mesmo ser meu, Criador, nosso Deus, que é todo poderoso, que Deus abençoe cada um. Deus te abençoe, Jesus. Amém. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui. A gente iniciou o Falando Sério com Gilmar Nascimento e a gente começa de pé direito aqui, com muita confiança, que esse papo aí vai justamente ajudar muita gente para saber o caminho de andar no mapa do tesouro para chegar na sua casa própria. A Secretaria de Habitação tem um número, Jesus, que possa ligar? O número, eu disponibilizo na tela para vocês. A gente vai disponibilizar para você. Então, desde já, eu agradeço, que Deus abençoe a todos. Esse foi o nosso Falando Sério com Gilmar Nascimento e o meu amigo aqui, Jesus Alves, que fez aqui um esclarecimento muito grande para a gente. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até o próximo Falando Sério com Gilmar Nascimento. Obrigado.